Bem-vindo ao canal do Poder da Força Interior, um canal ao serviço da legião dos que estão a fazer o caminho da autorrealização. Os cognoscentes, aqueles que sabem. Vamos agora abordar, como foi anunciado no vídeo anterior, o primeiro passo do coaching transformacional, que é conhecer Deus. Então, o primeiro passo do coaching dos 7 passos para uma amizade com Deus é conhecer Deus. Mas antes de entrarmos no tema principal deste vídeo, e para perceber a enorme importância do coaching transformacional nos 7 passos para Deus, vamos ver algumas informações necessárias para entender todo o conteúdo deste processo transformacional. Então vejamos, todo o universo é composto de uma coisa, que é agir de forma diferente. Você, eu, estamos constantemente a experienciar o nosso self, nosso eu, em multiplicidade. Você, desde sempre, tem imaginado que está do lado de fora de Deus, mas isso não é verdade, nem possível. Pois Deus é tudo o que existe. É impossível que quer que seja existir fora de tudo o que existe. Sendo uma parte do todo, você, através do todo, realiza-se, tem em si um pouco da consciência de Deus. Dentro dessa perspectiva, como se processa o seu movimento eterno, cíclico, através dos corredores do tempo, que lhe proporciona o tal saber de Deus e proporciona-lhe a eterna experiência de si mesmo como co-criador. Ter total consciência de Deus, que este é o Criador Supremo, é quando você se experiencia a si mesmo como co-criador, experienciando-se a si próprio como divino. Como já disse anteriormente, todo o universo é composto de uma só coisa: agir de forma diferente. Os cientistas quânticos têm chamado a isto a energia básica da vida, que se manifesta sob a forma de minúsculas supercordas que vibram a diferentes velocidades. As variações nestas vibrações produzem as variações na matéria física, que por sua vez produzem todas as coisas no universo. Agora que começa a saber isso, começa a saber que a matéria aparece em formas diferenciadas dependendo das diferentes variações destas supercordas. Tudo o que tem de perceber para criar a realidade física que deseja é aprender a fazer as supercordas vibrar de acordo com o que você pretender. É a velocidade e o padrão da vibração das cordas que criam as manifestações físicas particulares, distintas umas das outras. Se entendeu o que foi explicado até aqui, devíamos pôr uma pergunta pertinente: o que faz com que essa vibração aumente ou diminua? A resposta é você e Deus. Você é o co-criador e Deus o criador. Deus cria, pois Ele é tudo, e você co-cria em conjunto com Ele, pois Ele é tudo o que é. Pois não há nada que não seja Ele. Daí a razão da necessidade de você ter uma amizade funcional com Deus, pois você co-cria com os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações. As coisas que pensa, as coisas que diz e as coisas que faz enviam uma vibração do centro do seu ser para o mundo e, consequentemente, o universo. Os pensamentos não passam de vibrações que podem ser medidas, atualmente são medidas pela ciência. As palavras são vibrações das suas cordas vocais. As ações resultam das vibrações, num certo sentido, do seu corpo.
Estas vibrações formam padrões particulares e obtêm frequências particulares. E estas frequências produzem perturbações ou alterações nos padrões de energia que constituem a própria vida. Estas perturbações não passam de movimentos padronizados e variáveis destas supercordas invisíveis. E são estas vibrações variáveis que produzem matéria física variável. Assim você pode modificar a frequência da vida com aquilo que está a pensar, a dizer ou a fazer, produzindo desta maneira modificações no padrão de energia de quem você é e na energia que você emite para o mundo. As mudanças no campo de energia dentro de si e à sua volta produzem novas flutuações, localizadas no contínuo espaço-tempo mais vasto em que você existe. E é o que vai explicar os novos efeitos físicos na sua vida, uma vez que comece a fazer os 7 passos para uma amizade com Deus. Então, para termos uma amizade verdadeira e funcional com Deus, é preciso não só uma mudança de ideias e sentimentos, como também coragem. Coragem. Isso obriga-nos a reorganizar o nosso entendimento do que é uma amizade com Deus. O caminho da autorrealização é o caminho para uma verdadeira amizade com Deus e baseia-se em 7 passos. São eles. E vamos demorar. Primeiro, conhecer Deus. Segundo, confiar em Deus. Terceiro, amar Deus. Quarto ponto, abraçar Deus. Quinto, usar Deus. Sexto, ajudar Deus. Sétimo ponto, agradecer a Deus. Então, estes são os 7 passos necessários para transformar a sua vida. No coaching transformacional dos 7 passos para Deus, que é um conceito inovador da inteligência espiritual que ultrapassa todo o entendimento anterior que tínhamos da nossa possível relação com Deus, indica-nos que em primeiro lugar, temos de conhecer Deus profundamente, intimamente, descartando todos os preconceitos e mitos e crenças e enchendo-nos de boa vontade e confiança. Temos de estar dispostos a vê-lo aonde o encontrarmos e não apenas onde esperamos encontrá-lo, pois ele não está em todo lado. Temos de o ver onde se encontra e encontrá-lo onde o vemos. Na verdade, as pessoas estão sempre a olhar diretamente para Deus, mas não o encontram e muito menos o veem. Não entendem que Deus está em tudo, pois Ele é tudo e é o todo. Pois para o ver, temos de voltar a conhecê-lo, ou seja, reconhecê-lo. E para o reconhecermos, temos de acreditar na existência dele. A fé precede a boa vontade enquanto instrumento para o conhecimento de Deus. Temos de acreditar que existe um Deus a ser conhecido. Na verdade, a maioria das pessoas acredita realmente em Deus. O problema não está aí, mas sim no tipo de crenças que temos sobre Deus. De acordo com uma dessas crenças mito, Deus não deseja ser conhecido. Muitas pessoas dependem da sua crença religiosa e, dependendo dela, não se atrevem sequer a pronunciar a palavra Deus. Outros estão convencidos que, por uma questão de respeito, não devem escrever a palavra Deus. Outras ainda afirmam que não existe mal em pronunciar o nome de Deus, mas tem de ser o nome correto. Caso contrário, estarão a cometer uma blasfémia. No entanto, quer o chamemos de Jeová, Javé, Deus, Alá, Universo, Fonte, Primordial, etc., Deus continua a ser quem é e o que é. Não deixará de nos amar só porque nos enganamos ou fomos induzidos em erro no respeitante ao seu nome. Por outro lado, muitas das religiões que não debatem a questão do nome de Deus ensinam que é insensato procurar demasiado conhecimento sobre Deus e não veem com muito bons olhos aqueles que afirmam que Deus lhe fala, o que é verdadeiro. Nós é que não estamos dispostos a ouvi-lo. Portanto, apesar de acreditar em Deus ser necessário, as crenças sobre Deus não deixam também de ser importantes. É aqui que entra a boa vontade.
Para conhecermos Deus, não basta acreditar nele. Temos de estar dispostos e comprometidos em conhecer Deus realmente e não apenas conhecer aquilo que julgamos saber sobre ele, que é o que temos feito até agora. Se as nossas crenças sobre Deus nos impossibilitarem de o conhecermos tal como ele realmente é, então nem toda a fé do mundo nos servirá para nada. Continuaremos a conhecer aquilo que julgamos conhecer, mas não a verdade. E só a verdade nos libertará. Temos de estar dispostos a abandonar aquilo que imaginamos saber sobre Deus, para assim conhecermos Deus de uma maneira como jamais imaginámos, ou seja, reaprender a conhecer Deus. É aqui que reside o cerne da questão, porque possuímos muitas crenças sobre Deus que nada têm a ver com a realidade, e muito menos com a verdade. Temos, portanto, de abrirmos-nos a novas ideias, a novos ensinamentos, a novas possibilidades sobre Deus. E uma dessas possibilidades é aceitar Deus como se fosse o nosso melhor amigo, que nos guia no nosso caminho da autorrealização, e não como o nosso Pai. Pense só em tudo o que poderíamos pedir-lhe e dizer-lhe, como fazemos com o nosso melhor amigo. Para conhecermos Deus, temos de estar prontos, dispostos e capazes. A crença em Deus é o primeiro passo. A sua crença em qualquer tipo de poder superior torna-o pronto. Seguidamente, a sua abertura a novos pensamentos sobre Deus. Pensamentos como nunca teve antes. Pensamentos que inicialmente podem incomodar. Um pouco como: amigo nosso que estás no céu. Indica que estamos dispostos. Temos de ser capazes de ver Deus em qualquer uma das novas formas para as quais nos abrirmos, ou então invalidaremos completamente o processo pelo qual podemos vir a conhecer verdadeiramente Deus. Temos de ser capazes de abraçar um Deus que nos abraça e amá-lo sem condições, ser capaz de receber na sua vida um Deus que o recebe no seu reino, sem lhe fazer perguntas. Temos de ser capazes de falar com Deus que nunca deixou de falar connosco. Sim, ele nunca deixou de falar connosco. Nós é que não o ouvimos. Estas são ideias radicais, que jamais terão aprovação de cultos e igrejas, logicamente. O que é uma ironia, porque para conhecermos verdadeiramente Deus, temos de nos afastar de algumas dos ensinamentos da igreja, porque as igrejas ensinam um Deus que não podemos escolher como amigo. Simplesmente temos de considerar que esse ensinamento já não nos representa, pois que tipo de amigo nos condenaria por cada um dos nossos erros? Que tipo de amigo veria um delito no simples facto de o chamarmos pelo nome errado? Na verdade, o caminho para Deus é o caminho do coração. E este é o caminho da autorrealização em Deus, e não por meio de uma viagem da mente. Jamais encontraremos Deus na nossa mente alienada. Jamais conseguiremos conhecer Deus verdadeiramente se pensarmos demasiado sobre Ele. Deus não reside no nosso intelecto, no nosso ego, mas sim no coração, porque os nossos pensamentos contêm apenas as nossas anteriores crenças e ideias sobre Deus, assim como tudo com que esteja com Ele relacionado. Contudo, a realidade de Deus não será encontrada nas nossas anteriores ideias, mas nas nossas experiências do momento presente. Pense nestes termos. A nossa mente contém o passado, o nosso corpo o presente e a nossa alma o futuro. Posto de outra forma, a mente analisa e recorda, o corpo experimenta e sente, a alma observa e sabe. Se queremos aceder àquilo que recordamos de Deus, temos de procurar na nossa mente. Se queremos aceder àquilo que sentimos por Deus, temos de procurar no corpo, plexo solar, na área do coração. Se queremos aceder àquilo que sabemos sobre Deus, temos de procurar na alma, pois é a nossa verdade sobre qualquer assunto. Para escutarmos os nossos sentimentos é a forma mais rápida
de o fazermos é atendendo ao nosso corpo, ao nosso GPS, ao nosso eu interior. Na realidade, o nosso plexo solar é um excelente barómetro, as ditas borboletas do estômago. Por essa razão, se desejamos entrar em contacto com aquilo que a nossa alma sabe sobre o futuro, escutemos aquilo que o nosso GPS interior, o nosso coração, tem para nos dizer. Nesse momento, através das nossas emoções e sentimentos presentes e futuros, teremos respostas. Pois o nosso GPS, ou o nosso eu interior, sabe quem nós somos e quem procuramos ser. Conhece Deus intimamente, porque é parte de Deus que está mais próxima de nós. Então, ter uma amizade com Deus, tudo o que é preciso realmente fazer é conhecer a nossa própria alma, através da autorrealização. Então, para conhecer a própria alma, terá de fazer uma amizade com ela. E quando tiver uma amizade com ela, ou seja, com a sua alma, sendo esta uma parte de Deus que está mais perto de si, terá começado uma amizade com Deus e, consequentemente, consigo próprio. A autoestima crescerá e começará a reconhecer quem realmente é e sabendo com clareza quem não é. A maioria das pessoas pensa que tem uma amizade com elas próprias. Algumas sim, a maioria não. Esta maioria, o máximo que consegue alcançar são tréguas consigo próprio. Não que a maioria das pessoas desgoste inteiramente de si mesmas. Acontece invariavelmente que existe uma parte delas próprias, o seu lado sombra, de que não gostam, pelo que procuram compensação na autoestima dos outros. Evidentemente, não mostram aos outros os pontos de si que não gostam, até que a crescente intimidade das relações torna impossível continuar a escondê-las. E quando finalmente se revelam, e a outra pessoa reage com surpresa ou negativamente, isso confirma que elas estão certas quanto à parte de si mesmas que não gostam. E o ciclo continua. Mas como você pode saber quem realmente é? Bem, terá de começar primeiro por saber quem não é, ou julga não ser, já que é aqui que reside o fulcro do problema. No Vedanta hindu, o iniciado começa por dizer Neti, Neti, eu não sou isto, eu não sou aquilo. Na verdade, você não é o seu passado, você não é aquilo que foi, não é aquilo que fez ontem, não é aquilo que disse ontem, aquilo que pensou ontem. Uma série de pessoas, incluindo amigos, vão querer que pense que você é aquilo que foi. Algumas vão até insistir, ou seja, insistirão porque investiram emocionalmente naquilo que eles julgam que você é. Desse modo, precisam de estar e precisam de sentir que estão certos quanto à opinião que têm de si. E se assim for, poderão continuar a apoiar-se em si. Quando as outras pessoas o veem como mau, não querem que você mude, precisam de continuar a estar certas em relação a si. Isto permite-lhes justificar o comportamento delas em relação a si. O mesmo se passa se as pessoas o rotularem como bonzinho, para justificarem e esperarem da sua parte determinado tratamento, que na maioria das vezes é aproveitarem-se de si. Aqui impõe-se uma questão pertinente. Como posso esquecer o meu passado? Como posso esquecer que fiz estas coisas? Fazer de conta que essas coisas não têm importância é possível. Não devemos tentar esquecer o nosso passado, e sim mudar o nosso presente, para que o futuro mude. A pior coisa que podemos fazer é tentar esquecer o nosso passado, pois esquecer o passado é esquecer tudo o que ele tem para nos mostrar, todas as lições que nos ensinou, se estivermos abertos a aprender. Também não devemos fingir que o passado não tem importância. Reconhecer efetivamente a sua importância e que por esse motivo decidimos não voltar a repetir determinados comportamentos. E uma vez tomada essa decisão, liberte-se do seu passado. Isso não significa que deve esquecê-lo, significa abrir a mão dele, deixar de se agarrar ao passado como se sem ele se afogasse. Na verdade,
É o contrário. Você eventualmente poderá estar a afogar-se por causa dele. Deixe de usar o passado como uma boia para flutuar nas ideias que tem sobre si próprio. Liberte dessas velhas ideias e nade para uma nova aventura. Nunca se contente com os louros obtidos, nem se deixe dominar pelas memórias daquilo que vocês chamam os seus fracassos. Em vez disso, recomece de novo, a cada momento, dourado do presente. Então, depois de sabermos quem não somos e de rejeitar a ideia de que somos o nosso passado, como podemos descobrir quem somos? A questão é que não se trata de um processo de descoberta, mas sim de um processo de criação. Não podemos descobrir quem somos porque a expressão implica que não possuímos qualquer poder de decisão no processo. Nós próprios é que decidimos quem realmente somos, não com base em descobertas, mas com base nas nossas preferências. Quando assumimos que somos co-criadores conscientes, então aí tudo muda. Não ser aquilo que julgamos ser, mas aquilo que desejamos ser. Existe aí uma grande diferença, porque atuamos em função do que julgamos ser. A partir desta nova ótica, seremos resultados dos nossos mais elevados desejos co-criativos. Não fôssemos nós poderosos co-criadores. E ao se perguntar se você poderá mudar assim tanto, a resposta é sim, pois o processo não tem a ver com mudanças, com o facto de nos tornarmos aceitáveis aos olhos de Deus. Sempre fomos e seremos aceitáveis aos olhos de Deus. Devemos mudar porque assim o decidimos, porque escolhemos uma nova versão original de nós próprios. Isso é o caminho da autorrealização. A maioria de nós não sabe que nos estamos a co-criar a nós próprios. A maioria das pessoas não o compreendem. Não percebem que é isso que está a acontecer, que é isso que estão a fazer. Não sabem que é este, de facto, o propósito da vida. E uma vez que não sabem, não compreendem como é importante e influente cada decisão que tomam. As decisões que tomamos, cada uma delas, não são decisões sobre aquilo que fazemos, são decisões sobre quem realmente somos. Quando compreendemos, tudo mudará. Começaremos a olhar para a vida de uma maneira diferente. Todos os acontecimentos, ocorrências e situações transformam-se em oportunidades para fazermos, e cada um em particular, aquilo que viemos fazer. Pois todos viemos a este mundo com uma missão, que tem como propósito da alma proclamar e afirmar, ser e exprimir, experimentar e cumprir quem realmente é. É tão simples como isso. Você é quem afirma ser. A sua vida é a sua proclamação. As suas escolhas definem-no. Assim, cada ato é um ato de autodefinição. Pois todos os momentos são momentos de decisão. Estamos sempre a decidir. Estamos sempre e permanentemente a tomar decisões, a co-criar a realidade, mesmo quando dormimos. No próximo vídeo, vamos abordar o seguinte passo, que é confiar em Deus. Até lá, grato pela sua atenção, seja abençoado pela lei do 1 e não se esqueça, se nasceu original, não viva cópia. Até sempre.